Seguimos com outros destaques. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele voltou a defender um acordo com empresas e municípios sobre a desoneração da folha de pagamento. Ele mencionou o julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal e fez um alerta para a pressão sobre a Previdência, como o risco de ter de aprovar uma nova reforma nos próximos anos. Então, sobre isso, nós vamos conversar a partir de agora com o Renato Correia. Ele é o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Bom dia, sempre um prazer estar com vocês aqui, Dani. Perfeito. Eu gostaria de dar um passo atrás, antes de analisarmos essa declaração do ministro da Fazenda. Queria pedir a avaliação do senhor sobre o despacho do Supremo Tribunal Federal, por meio do ministro Zanin, suspensão da desoneração da folha de pagamentos. Já uma projeção do senhor e do setor sobre quais seriam as consequências caso a reoneração seja efetivada? Falar em demissões seria um exagero? Bom, só antes de fazer a resposta, dar bom dia aos espectadores, cumprimentar todos os trabalhadores e trabalhadoras pelo dia, né? Hoje é o dia do trabalhador, e nós temos que reverenciar o grande trabalho que eles fazem para o Brasil, e um abraço especial ao trabalhador da construção civil. Nós estamos acompanhando desde o início essa situação da desoneração, lembrando que quando se fala em desoneração, a gente não está falando em retirar impostos. Um dos principais é a base de cálculo ser na receita das empresas e não sobre a folha. Um dos grandes debates que nós temos é com relação a isso. Quando você onera o salário que é pago, obviamente você dificulta a geração de emprego. Então, esse é um dos pontos chaves da nossa argumentação. Nós entendemos como premissa, como conceito, que não só os 17 setores, mas a revisão da aplicação dos tributos sobre folha de pagamento, nós entendemos muito danoso ao trabalhador. Então, nós defendemos que seja sobre a receita das empresas. Com isso, você pode captar recursos, inclusive sobre a informalidade. Então, esses são os principais conceitos que nós defendemos. Defendemos isso ao longo de toda a tramitação dos projetos no Congresso Nacional, inclusive quanto à derrubada do veto. Recebemos a notícia com muita preocupação desta ação lá no Supremo Tribunal Federal, e o número que a gente tem de avaliação sobre o setor que emprega hoje mais de 2.800.000 trabalhadores é que possa, num cenário de desoneração, suprimir 70 mil vagas em 4 anos. Né? Então, assim, é um número significativo de trabalhador do setor que mais emprega. E a gente torce para que o diálogo possa realmente acontecer e a gente encontrar uma solução adequada ao país e aos trabalhadores e às empresas, nesse caso. Renato, bom dia. Bem, como essa liminar de Zanin, que o Daniel Caniato citou, está valendo, então, a reoneração. E o STF caminha para formar já a maioria, temos 5 votos contando com o Zanin, favoráveis à derrubada dos trechos da lei que impõem a desoneração, a prorrogação da desoneração da folha. Supomos, então, que nós mantenhamos esse cenário de reoneração. Ontem, ao comentar a aprovação do PERSE, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou que vai mobilizar a Receita Federal para ajudar as empresas ligadas a esses setores envolvidos, esses 17 setores, a se organizarem para já começarem a pagar os impostos até o dia 20 de maio. O que seria algo possível para essas empresas diante de um cenário de até ontem estarem desoneradas e, de repente, agora em maio, terem de pagar novamente essas obrigações tributárias? É um cenário muito ruim, né, Lívia? Assim, você vai impactar o custo e, obviamente, toda a ação sobre o custo das empresas gera uma reação, né? As empresas vão ter que rapidamente se organizar, imagino buscar substituição o mais rápido possível de uma parte dessa mão de obra por uma mecanização que possa recompor os custos, né, e tentar não repassar para o preço.
o que pode acontecer também, né? Hoje o setor da indústria da construção, ele constrói a infraestrutura do país, constrói as habitações, né? E são temas muito sensíveis para a sociedade brasileira, né? Nós temos um déficit habitacional resistente aí por mais de 15 anos, a cada de 6 milhões de habitações, né? E a infraestrutura não consegue atingir os patamares de investimento normais aí nos mundos, e nem nos BRICS nós conseguimos as taxas de investimento. Então, aumentar o custo da construção é colocar um problema a mais para esses indicadores que já são ruins, né? Então, nós vemos com muita preocupação e queremos muito encontrar uma solução de consenso nisso. Os debates sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, em destaque nessa entrevista com o Renato Corrêa, que é o presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. Vou pedir licença para chamar os nossos comentaristas. Também vão formular perguntas ao senhor, começando pelo Fábio Piperno. Presidente, bom dia. A gente sabe que em qualquer lugar do mundo onde se queira estimular o emprego, a construção civil tem um papel-chave, porque é um setor que, acima de tudo, tem um efeito multiplicador muito grande na economia. Então, com base nisso, vou perguntar duas coisas para o senhor. O senhor acabou de dizer que a desoneração pode acarretar em 70 mil supressões de empregos nos próximos 4 anos. Aí eu gostaria de saber do senhor também qual a expectativa de contratações do setor por conta do programa Minha Casa Minha Vida, que vem batendo recordes aí de contratações, especialmente nesse primeiro trimestre. E qual a expectativa do setor em relação à reforma tributária? Muito bem, Fábio. Vamos lá. O setor realmente é um grande setor gerador de emprego. Nós temos 6% do total de empregados com carteira assinada, aproximadamente 6%. No último trimestre, geramos 109 mil empregos, né? Fomos responsáveis por 15% da geração de empregos nesse trimestre, em que pese a gente só tenha 6% da quantidade total de trabalhadores, né? Então, mostra realmente a força do setor na geração de emprego. Nós temos aí uma visão otimista para crescimento do setor em função da queda dos juros, da reorganização do Minha Casa Minha Vida quanto ao FGTS, das contratações do Minha Casa Minha Vida no faixa 1, né, do FAR, além de uma expectativa positiva que a gente comece a ter efetividade nas contratações do PAC. Nós fizemos uma projeção recente do crescimento do setor, e no final do ano passado, a projeção era de aproximadamente 1,3% de crescimento para 2024, 1,3% do percentual de crescimento da construção. A gente está estimando em 2,3%, ou seja, é uma visão otimista e que, sem desoneração, geraria um certo número de empregos. Para cada milhão investido, a gente gera 13 postos de trabalho na construção civil. É um número extremamente significativo, né? E desse universo todo que será criado, certamente, em 2024, a gente, com a reoneração, a gente imagina que algo em torno de 20 mil postos deixem de ser gerados desse total. Percentualmente, parece um número pequeno, mas são 20 mil pessoas que ficarão sem emprego em função da nossa visão. Com relação à reforma tributária, né, nós estamos aprofundando os estudos sobre a legislação. Ela é extensa, ela é complexa. Nós temos a mesma preocupação, que não onere a ponto de subir o preço da habitação e subir os preços das construções. Nós estamos analisando os números e estamos preocupados, né? Não temos ainda um impacto gerado, estamos na fase de cálculo disso, e assim que tivermos resultado, nós poderemos dar a nossa opinião concreta, mas estamos bastante preocupados que isso possa subir o preço dos imóveis e das construções. Heraldo?
Renato, bom dia. Se a gente pegar São Paulo como exemplo, a gente vê um volume de construção assim, absurdo, causa um caos na cidade de tantas obras acontecendo ao mesmo tempo, mas com uma característica, na minha percepção, de que você tem imóveis com um custo de metro quadrado altíssimo, então eles são focados nas camadas de renda mais alta, e aí tem essa expectativa de Minha Casa Minha Vida, enfim, projetos de residências para a população mais pobre com base no incentivo governamental. Se a gente olhar para a classe média, né, que vai se segurando hoje no Brasil, ela é muito dependente de taxa de juros, de uma estabilização da economia, onde ela possa dar uma entrada menor e olhar como uma substituição do custo do aluguel para a compra em parcelas, né, de longo prazo. Como é que o setor enxerga essa questão da taxa de juros ao consumidor? Quer dizer, olhando para o horizonte, há uma expectativa de uma facilitação para a aquisição de imóveis por essa classe média que não consegue acessar esse custo de metro quadrado tão alto como a gente vê? Bom, eu acho que você tocou em temas bastante interessantes, né? O caso da cidade de São Paulo, ela tinha no passado recente algo em torno de 35 mil imóveis ano ofertado ao mercado por uma mudança no plano diretor que permitiu que as habitações mais econômicas pudessem ser produzidas dentro da malha urbana, com mais proximidade a transportes, a serviços de maneira geral. Esse número dobrou em São Paulo. Talvez, com certeza, o maior mercado imobiliário deve corresponder hoje a 25% de todo o mercado imobiliário nacional. E houve aí uma oferta do segmento mais econômico na casa de 35 mil imóveis. Dobrou-se a produção de imóveis, em que pese o valor do metro quadrado seja um valor significativo em São Paulo, é uma oferta a mais para as pessoas poderem morar mais no centro. Quanto à questão do crédito imobiliário e da taxa de juros, é uma pergunta muito interessante, porque quando a gente estava com a Selic a 13,75% ao ano, a taxa do financiamento imobiliário para a classe média oriunda da poupança ficaria ali entre 10% e 11%, ou seja, é uma taxa normalmente abaixo da Selic, porque é um cálculo de taxa de juros de longo prazo, porque as operações têm em média aí 20 a 30 anos para financiar o imóvel. Se você descer um pouquinho na renda das pessoas, você tem um FGTS que tem taxa máxima de 8,66% ao ano. Então, o mercado imobiliário normalmente oferta taxas de juros mais baratas do que a taxa de referência, que é a Selic. Obviamente, houve, em função da Selic alta, um saque da poupança de 200 bilhões de reais nos últimos 3, 4 anos, e isso limita a capacidade de oferta de crédito para a classe média. Então, é importante que busque alternativas, e nós estamos aí acompanhando o Acredita, que é do governo federal, que quer ampliar o crédito ao setor imobiliário. Esse é um ponto positivo, diferente da desoneração ou da reoneração, que a gente entende como um ponto negativo de decisões governamentais. Falamos então com Renato Correia, que é presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, a quem agradeço muito a entrevista nesta manhã. Bem-vindo sempre, presidente. Um ótimo feriado, bom dia. Bom dia para vocês e muito obrigado pela oportunidade.